Governador, primeiro a gratidão do século diário pelo retorno da democracia ao Espírito Santo, esse governo está trazendo. Nós sabemos o que foi ter na cacunda de século diário para fazer um jornal livre, ter um Paulo Artung com justiça, com forma de estrangulamento. Só que isso nos fez de pequeno grande. Nós temos hoje um grande público que nos acompanha e tem estado conosco. Então, é a gratidão de século de ter acabado com o espantalho que aí demonizava todo mundo e que não conseguiu fazer isso com o governador, que foi para a estrada com ele tentando ser governador e foi para a estrada e provou que era diferente. E provou que o que tinha dito, que tinha dinheiro em caixa, tinha dinheiro em caixa. E a estrada foi o fim da era Paulo Artung. Eu faço essa gratidão porque nós sabemos o que nós sofremos na mão desse homem. Rogério, obrigado por estar aqui também, fazendo essa conversa comigo, você, o Junquilho, ao século, né? O programa que vocês estão, na verdade, abrindo, né, com essa entrevista. E uma das condições, das premissas, que eu chamava de premissas, são as condições do movimento político que nós fizemos nesses últimos meses, últimos 2 anos em especial, 2017, 2018, a construção do programa de governo passava por um compromisso com a ética. Eu tenho um acompanhamento muito de perto do uso dos recursos públicos, um compromisso com o equilíbrio fiscal, com a justiça social, um compromisso com a questão ambiental, mas um compromisso em estabelecermos uma democracia de alta intensidade no Estado do Espírito Santo. Eu, além de me comunicar, como vocês aqui estão fazendo agora, um meio de comunicação que se consolidou e criou personalidade nesses últimos anos no Estado, eu me comunico com todos os meios de comunicação instalados institucionalmente, formalmente no Estado, e tenho uma rede social muito também ativa, que me permite... Eficiente, conversar com as pessoas, e eu gosto de ir até as pessoas, de caminhar na vida real, não só na vida virtual. Então, assim, você está falando aí da democracia, e de fato foi um compromisso que eu assumi, porque o Espírito Santo é um estado que precisa dar voz às pessoas, né? E a eleição de 2018 mostrou claramente, completamente, a mudança de perfil e as exigências. Tanto é que também me fez, além da minha história de vida, que é a história de quem saiu de uma família que não tem tradição política, e cheguei ao governo uma vez, cheguei ao governo pela 2ª vez. É uma honra que não pode nem ser medida de gratidão que eu tenho junto à população capixaba. Mas eu trouxe também, para que a gente possa se comunicar com a sociedade capixaba, uma mulher negra para ser vice-governadora, uma mulher e uma mulher negra das comunidades, tá certo? Então, isso mostra claramente que o nosso governo será um governo que buscará permanentemente o contato com as pessoas, e a orientação para a equipe de governo é que dialoguem. Nem tudo poderemos fazer, nem tudo poderemos resolver, nem tudo poderemos dar conta, né? Mas atenção às pessoas, diálogo, e buscar caminhos juntos, e respeito a quem pensa diferente. Acho que a maior conquista da sociedade brasileira é você conviver com quem pensa diferente de você. Sim, a gente vê hoje uma intolerância muito grande no debate político. Quem pensa diferente às vezes é inimigo, e não precisa ser inimigo. Você pode respeitar. O século pode ter uma opinião que eu não concordo com ela, você pode ter opinião de um ato do governo que eu não concorde também com a opinião de vocês. Então, esse respeito a quem pensa diferente, de forma republicana, é o que nós conquistamos de maior valor, né,
com a democracia brasileira e nós não podemos dar passos atrás. Então o Espírito Santo pode ser e deve ser um exemplo nessa convivência com quem pensa de forma diferente. Você fala na Jaqueline, na vice, que é uma mulher negra, que é negra e que vem da periferia, né? E tem história de trabalho, tem história de militância, de trabalho com a não é só existe. Porque é mulher, é porque além de ser mulher e negra, tem luta. Tem luta, mas existe, do ponto de vista da gestão pública, da sua gestão pública, projetos realmente que abrem um diálogo com essa população, que é a população que mais sofre, por falta de retorno do governo, né? Sofre com a violência, sofre com o desemprego, sofre com a falta de saneamento. Existe algum projeto que abra realmente o diálogo com essa pessoa, inclusive para reduzir o nível de violência? Sim, existe. E nós estamos recuperando boa parte desse programa que nós fizemos em 2011 até 2014. É o Estado Presente, né? O Estado Presente cuida do geral, mas dentro da nossa política nós também elaboramos com os movimentos da sociedade o Plano Estadual de Política para as Mulheres. E dentro do Plano Estadual, o Pacto de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. E o Plano Estadual de Direitos Humanos. Todos esses instrumentos foram elaborados, aprovados, debatidos, aprovados no nosso governo de 2011 até 2014. E nós já estamos, né, a secretária de Direitos Humanos, a Nara, temos a subsecretária de Mulheres, a Juliane, temos a gerência de igualdade racial, tá certo? Essas pessoas já estão trabalhando para que nós possamos colocar esses planos, esses projetos, esses programas em prática efetivamente e que isso nos dê condição de avançar na proteção dos direitos. Eu vejo uma mudança radical quando nós voltamos à democracia no Espírito Santo, estou insistindo com isso. Mas vejo também uma ação muito interessante de criar longevidade política para o governador. Eu vejo isso. Porque, veja, se você soma, quando você está ótimo. Chamar senhor é meio complicado. Você está bom, você está bom. Então, quando eu vejo a formação do seu governo, ela faz para nós a visão que é uma mudança radical. Além de tudo, o governador tem idade para continuar pretendendo permanecer na política. Então, quando eu vejo o secretariado, quando eu vejo a vice negra, essas coisas, e a área negra é uma área poderosa hoje dentro do Espírito Santo atuante, né, que Bolsonaro, que eu não diga, mas é isso que tem, né? Então eu vejo... Atuante, maioria. Eu vejo que é uma tentativa de uma mudança radical. A vice está dentro do contexto, o secretariado está dentro do contexto, e o governador tem idade para ir mais longe. É preciso que a gente registre aqui que eu tenho pouquinho mais de 2 meses de governo, tá certo? Então eu tenho um caminho pela frente. Eu nem sei se nós vamos continuar tendo reeleição, se nós não vamos. Não trabalho com a perspectiva de ser candidato à reeleição, não estou focado nesse assunto de 2022 ainda. Acho que essas coisas podem mudar, talvez seja necessário a gente ter outro projeto, né? Partidário, pessoal, como liderança. E eu compreendo que nós temos outras lideranças que podem se colocar também para a eleição de 2022, as que estão aí já e outras que podem surgir. Vocês viram que diversos governadores se elegeram na eleição de 2018, figuras que nunca tinham disputado nenhum mandato, e disputaram e ganharam a eleição. Então, assim, é lógico que a eleição de 2018, aquela configuração, ela foi atípica. Ela foi atípica, ela não se repetirá na eleição de 2022. Exatamente. Né? Até porque isso vai depender muito também do desempenho do governo do presidente Jair Bolsonaro, tá certo? Se ele tiver muito sucesso, ele poderá ser um grande eleitor em
em 2022, como foi em 2018, mas se ele não tiver muito sucesso, ele não será um grande eleitor. Então, a eleição de 2022, por mais que a gente comece a discutir através da imprensa, mas está muito distante. Eu, de fato, assim, como eu disse, tive a honra de retornar ao governo, vou fazer um governo com muitas realizações, né? Eu já falei para vocês isso, mas vou repetir, assim, eu estou tendo muita cautela com os recursos do governo do Estado, porque eu não sei o que será o desempenho do presidente Bolsonaro na área econômica ainda. Então, assim, eu preciso ter mais segurança para saber como é que vai ser o comportamento da Receita. Agora mesmo no Carnaval, nós assistimos a formação de uma outra crise sem necessidade, né? A gente já tinha assistido isso um poucos dias atrás. Então, assim, a gente precisa acompanhar um pouco. Estou torcendo muito para que tudo dê certo. A visita do ministro da Infraestrutura aqui no Espírito Santo, alguns dias atrás, foi extraordinária. Tenho tido boas relações com os ministros, mas eu ainda preciso ter cautela com relação ao desempenho da economia. Não sei o que será, né? Mas eu terei muita pressa com aqueles programas que têm recurso de financiamento, recurso de parceria com o governo federal. Estou buscando outras maneiras de parceria com o setor privado e até mais recurso de financiamento, porque esse Estado, ele tem uma gestão fiscal responsável, e essa gestão fiscal responsável não começou em 2015, não. A gestão fiscal responsável, nos 4 anos do nosso governo teve nota A, nota máxima na gestão fiscal. Então, como você disse na abertura aqui do nosso programa, desse programa, né, nós deixamos o Estado com dinheiro em caixa, com gestão fiscal responsável, tá certo? Assim, o que o governo passado, respeito democrático, que o governo passado tentou fazer, na verdade, foi construir uma farsa, e que vocês me ajudaram a destruir essa farsa, tá certo? Então, nós fizemos um governo responsável e com muitas realizações. Eu vou fazer um governo de novo responsável, tá? Vou chegar em 2022 com um governo equilibrado na área fiscal, mas eu vou sentir a dificuldade do povo. Eu não vou ficar parado só economizando dinheiro. Eu vou fazer obra, eu vou fazer um programa bom, bons programas na área de educação, de segurança e de saúde em especial, porque é para isso que nós somos eleitos, para fazer o trabalho, para melhorar a vida das pessoas que precisam da gente. Tem gente que não precisa do governo, né? Gente que tem renda alta, não depende de governo, assim, mas a grande maioria depende da ação do governo. Você falou em alguns assuntos aí, que é a gestão fiscal, a questão fiscal, que você deixou com a letra A, depois nós fomos para 14º, né, na gestão de Paulo, né? Não, agora, isso não é transparência. Na transparência. Na gestão fiscal, não. Na gestão fiscal, o Estado se mantém numa boa... Voltando à gestão fiscal, tem um probleminha aí sério, não sei como é que você vai, que é a questão dos 25% da educação. Né? E a questão da previdência do servidor público estadual. Esta semana, sexta-feira, dia 1º, uma ação de inconstitucionalidade apresentada pelo deputado Sérgio Majeski recebeu um parecer favorável lá em Brasília. Você teve também, semana passada, uns 15 dias, com a Rosa Weber, que é a relatora desse processo, né? Uhum. Como é que você está vendo isso? Estou acompanhando, porque nós temos que atuar de acordo com a decisão tomada pelos órgãos superiores da Justiça. Sim. E estamos, no meu governo foi assim, no governo passado também foi assim, seguindo uma orientação do Tribunal de Contas do Estado. Tá certo? O Tribunal de Contas do Estado é que normatiza a aplicação desse recurso. E é isso que eu fui lá para fazer um acompanhamento, para ver como está, para saber se tem alguma atitude que eu tenho que tomar como governador. Estou começando o governo, eu preciso ter clareza, né, de qual é a decisão do Supremo Tribunal Federal com relação a este assunto. O Tribunal de Contas do Estado tem uma decisão que nós estamos seguindo ela, tá certo? Inclusive, né, nessa ação, a decisão do Tribunal de Contas aqui do Estado, ela é contestada, né?
ela é considerada inconstitucional, né? Que permite que haja esse desvio para cobrir o rombo da Previdência Estadual. Né? É um assunto complicado porque nós já temos uma Previdência muito deficitária no Espírito Santo. Assim. Você foi secretário da Fazenda e você se lembra, assim, nós, hoje, em 2018, nós chegamos, os três poderes, o Poder Executivo, 1 bilhão 900 e pouco, mas os outros poderes juntos, 2 bilhões e 100 de déficit do sistema previdenciário, tá certo? Então, assim, qualquer medida diferente dessa que o Tribunal de Contas está nos orientando, exigirá um prazo de transição para que nós possamos fazer essa migração. Mas, neste momento, o Tribunal de Contas está nos orientando a seguir do jeito que nós estamos seguindo. Então, me permita, Rogério, só para complementar, você falou uma palavra agora de transição, de migração. Isso aí me trouxe à mente o processo de reforma da Previdência do Jair Bolsonaro. Qual é a sua posição com relação a isso? Eu sou favorável a uma reforma da Previdência, Sim. com algumas mudanças e com alguns pontos que eu sou contra. Sou contra o sistema de capitalização que o governo federal está apresentando, porque a capitalização tem que ter a participação do empregador, até pelo menos o teto da Previdência, do regime geral de Previdência, que é 5.800 e poucos reais. Tá certo? Não entrar o empregador capitalizando é aprofundar a desigualdade que nós temos na sociedade hoje. Exatamente. O grande problema que a sociedade tem hoje é a desigualdade, é a concentração de riqueza. Esse é o grande problema. Então, qualquer reforma terá o meu apoio se enfrentar o problema da desigualdade. Essa proposta do presidente Jair Bolsonaro diminui privilégios em algumas categorias que têm regime próprio de previdência, tá certo? Mexe pouco, ainda não chegou proposta dos militares, mas aponta na direção de um sistema de capitalização que, na minha avaliação, acaba com o sistema de previdência pública no Brasil e precisa alterar aquilo que foi proposto, o benefício da prestação continuada e a aposentadoria rural. Então, assim, se é favorável a uma reforma da Previdência, sou favorável, porque temos privilégios que precisam ser enfrentados, mas tem que retirar o sistema de capitalização, tem que retirar o benefício da prestação continuada e tem que melhorar a proposta para os agricultores. E voltar o olho para a sonegação também, né, que é enorme. Sim, né? isso independente de ter reforma ou não, tem que apertar. Tá? Puxando para dentro da política do Estado. Você está vendo? Você puxa para tema e ele puxa para política. Puxa. É a vida. Aliás, me faltou falar uma coisa. Na hora que ele foi para a estrada, não é? E para acabar com aquele papo furado do Paulo Arthur, na hora que ele foi para a estrada, ele se beneficiou muito, porque ele vai e aperta a mão. Paulo Arthur não aperta a mão de ninguém, cara. Então, eu quero voltar no seu processo que eu estou vendo que não está afastado do governador a questão da reeleição dele. Eu quero voltar porque está tudo armado para isso. Se foi tudo armado, foi sem querer, como você diz. E ele novo, né? 50 e poucos anos. Inclusive esse processo... 50 e muito, segundo ele. 50 e muito. 50 e muito. Inclusive esse processo tem uma vertente antes de 22, que é a eleição municipal, né? De 2020, que está aí. Então, o processo sucessório passa pela eleição municipal. Né? Que você, como governador, tem o processo sucessório de 2022 dependerá de algumas coisas. Se eu disputarei a reeleição ou não, dependerá do resultado do nosso governo. O nosso governo vai estar com bom resultado ou não. Dependerá do desempenho da economia, porque se houver fracasso nacional pode atrapalhar os projetos locais, tá certo? Então, por isso que é prematuro a gente fincar um prego nessa estaca falando já de reeleição. Eu acho que eu posso, por decisão própria,
ou por decisão partidária, cumprir outros papéis. Eu não me nego a cumprir outros papéis. Eu já sou, peço muito apoio das pessoas, sou crente, creio em Deus, peço a Ele que me dê chance de fazer um bom governo e vou trabalhar muito para fazer um bom governo. Assim, já sou muito grato estar governando o Estado pela segunda vez. Não posso afirmar que serei candidato à reeleição. Não posso afirmar, não quero afirmar. Acho que a gente pode começar a pensar fora da caixinha, sem necessidade de caminhar para uma reeleição. E também compreendo que nós estamos fechando um ciclo da política nacional e local. Você vê que nacionalmente também as figuras que sempre disputaram a eleição no Brasil, nesses últimos quase 30 anos, não disputarão mais em 2022. Então novas lideranças surgirão em 2022, tá certo? Pode ser que o meu partido queira colocar os seus nomes para disputar a eleição nacional, tá certo? E aqui no Espírito Santo também, né? Nós estamos caminhando para fechar um ciclo. Outras lideranças pretendem surgir, a gente deve dar espaço para que as pessoas possam surgir, possam se colocar dentro desse ambiente da democracia. Então, assim, acho que a gente deve pensar para além daquilo que se pensou tradicionalmente na política brasileira e na política capixaba. Bom, essa posição sua é respeitável, mas na hora que você olha esse cenário que você fala, a gente não encontra outro nome para substituí-lo no processo de reeleição, me diga. É hoje, né? Então, assim, daqui a 3 anos e meio, pode ser que nós tenhamos outros nomes à disposição. Nós vamos ter eleição municipal agora, Rogério, né? E na eleição municipal você pode ter projetados nomes, né, na articulação. Você tem um governo que tem pessoas trabalhando dentro do governo, você tem uma bancada federal trabalhando, tem uma Assembleia Legislativa trabalhando. Então, assim, nós precisamos de ter nomes. O problema da política é quando você não tem alternativa, né? Mas e dentro desse ambiente que você está dizendo que o Espírito Santo alcançou de democracia, claro, eu não quero ser uma árvore frondosa que iniba o surgimento de outras árvores ao lado, tá certo? Eu quero dar espaço, deixar espaço. Eu já falei para a bancada federal, tudo que eu for fazer em Brasília, a bancada federal vai estar comigo, para que eles possam capitalizar, mostrar resultado, na Assembleia Legislativa do mesmo jeito, tá certo? Então eu quero que esse ambiente democrático, de respeito, tem que respeitar quem está institucionalmente representando o nosso Estado. Essa é a nossa gratidão. Tá certo? A volta da democracia é ao isso. Espírito Santo. Então, assim, vamos pensar de modo diferente, né? Fora do tradicional, para que nós possamos ter também capacidade de fazer o Estado avançar. A política mudou, o eleitor fez a política mudar. Se mudou para o bem ou para o mal, nós vamos saber, né, logo, logo, mas mudou. O que está claro assim, é que as pessoas queriam alguma coisa diferente, né? Queriam. E uma figura mais tradicional como eu sobreviveu porque, aqui para nós, modéstia à parte, eu tenho uma trajetória de vida respeitada no Brasil e no Estado, tá certo? Mas muitos foram atropelados nesse momento. O presidente Bolsonaro conseguiu... Malta que eu diga. Diversos foram atropelados mesmo, assim, pelo bem, pelo mal, assim, mas foram atropelados. E o presidente Jair Bolsonaro encarnou essa mudança, podia ser outro. Nós já tínhamos lido isso, a gente tentou colocar Joaquim Barbosa candidato a presidente da República, porque a gente via que a população estava querendo alguma posição diferenciada. Então, assim, vamos pensar agora na mesma vanguarda que está pensando a população brasileira e capixaba. Não vamos voltar para o tradicional. Meu governo não pode ser um governo tradicional, minha postura não pode ser uma postura tradicional, e as pessoas têm que pensar, né, de forma diferenciada, moderna,
né, e que tenha essa leitura e essa sintonia com a população. Você falou que o Bolsonaro encarnou essa mudança. Você não acha que houve um movimento muito forte, muito denso, anti-PT, não é, que levou o Bolsonaro ao poder? Lógico, não é? Isso. Porque ele é tão despreparado, né, que ele não poderia encarnar nenhuma mudança, eu vejo assim, não sei qual é. Mas ele encarnou porque tinha uma rejeição contexto, consolidada, né, de fato, ao que estava ou que esteve, no caso do representação pelo Partido dos Trabalhadores, então tinha uma rejeição grande e ele foi o que conseguiu capitalizar. Né? Apesar de ser um político tradicional, está no Congresso desde quase 30 anos atrás, 30 anos, mas ele conseguiu, com esse discurso muito superficial, muito conservador, né, conseguiu encarnar essa mudança. Agora, isso também tem um custo para ele, né? Porque ele também está há 2 meses no governo, começou há 2 meses no governo, ultra desgastado, já enfrentando já muitas dificuldades. Muitas crises, né? Tá certo? Provocadas por ele mesmo. Né? Algumas provocadas por ele. Então, assim, ele precisa de... E é bom que a gente torça para que ele se equilibre no governo, porque nós, população brasileira, dependemos de resultado, tá certo? Assim, mas depende muito dele. Ele que é o líder. Então, assim, e o cargo de presidente da República, de governador, exige postura e compostura, tá certo? Para que as pessoas passem ou continuem mantendo respeito a quem está ocupando o cargo. Você agora abriu os dados, a caixa preta do Paulo Arthur, que foi aberto, mas os números não foram revelados, por questões técnicas aí, né? O número nós só podemos revelar, nós achamos que é mais recomendável de revelar, quando o CONFAS tomar uma decisão uniforme para todos os estados, tá certo? Sim. Mas ali registramos todas as empresas. E foi uma coisa muito boa, foi mais dentro do que o Rogério está falando, quebrou aquela coisa. Eu acho que os dados, nós vamos ter que avançar no tempo para apresentar os resultados efetivos, tá certo? Assim, saber calcular isso, ter um método de cálculo, porque incentivo fiscal, você concede o incentivo à empresa, a empresa vem para cá. Então, ela teve, vamos imaginar, 85% de redução do ICMS. Então, ela paga 15%. Mas e se não tivesse um incentivo, ela viria? Não viria. Então, assim, como é que você faz esse cálculo? Então, tem um método de cálculo que a gente tem que combinar nacionalmente para que isso seja padronizado. Né? Então, assim, quando tiver isso, nós temos maior interesse em fazer a divulgação. Mas o que eu quero complementar é o seguinte: empresas já consolidadas no mercado, como Vale, Arcelor, Fibria, algumas grandes do varejo, do Compete, e que continuam recebendo incentivo fiscal, elas já estão aqui há mais de 30 anos, há décadas, e que continuam, são grandes empresas, são empresas transnacionais, e que continuam recebendo incentivo fiscal. Como é que se explica isso? Se explica pela guerra fiscal. Agora teve uma resolução do Senado que estabeleceu o fim dos incentivos, tá certo? 15 anos para os incentivos industriais, 7 anos para os portuários e 5 anos para os incentivos comerciais, tá certo? Então, isso tem que acabar no Brasil todo. Não adianta a gente acabar aqui e não acabar no Rio, não acabar em São Paulo, não acabar em Minas Gerais, né? Porque mesmo que a empresa seja consolidada aqui, ela pode reduzir as suas atividades econômicas aqui e operar em outras unidades industriais. Então, agora, com essa resolução aprovada no Senado, isso põe um fim, né, a essa guerra fiscal. Porque, Renato, aí governador, aí a matriz econômica, se houve a quebra, eu estou falando em termos do Estado, daquilo que Paulo Artung implantou e fez, muito ligado às grandes empresas, em detrimento da micro e pequena empresa, que geralmente gera emprego, gera renda, contribui para o PIB. Mas uma coisa não exclui a outra. Uma coisa não exclui a outra. Assim, você pode ter, os incentivos são para grandes empresas, como você disse, Vale, Arcelor, mas também são para as médias empresas.
E são contratos de competitividade. São contratos. Você pega o setor de confecção, tem um contrato de competitividade com o Estado. Você reduz o ICMS para você manter emprego. Então, você tem também incentivos para setores, que aí pega médias e pequenas empresas para isso, tá certo? Agora, a questão ambiental é outro debate. Eu fiz um debate semana passada, juntei lá para conhecer o termo de compromisso ambiental, que vocês acompanham bem isso, assinado pelas empresas, com o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, e montamos uma comissão de acompanhamento de execução dessas metas estabelecidas pelas empresas, empresas que assinaram foi a Vale e foi a Arcelor. Fica mexendo nisso, não, você chega lá atrás, num processo eleitoral aí de Paulo Artung, e você vai ver quem é que financiou as campanhas. Exatamente. Exatamente, que há uma coisa, há um equívoco. Se eles estão recebendo esse incentivo, na área de ICMS, eles são isentos de ICMS. Essa é uma história meio complicada, que a gente pode chegar lá na eleição 2. Nas atividades de exportação de primários, produtos primários, eles são isentos. E isso é um problema para o Estado. Porque na hora que eles exportam, como eles têm na cadeia, eles têm crédito de ICMS, hoje o Estado, teoricamente, tem uma dívida com essas empresas. Tem uma dívida. Claro. Né? Porque eles têm crédito junto ao governo, porque eles são isentos. Como eles são isentos, eles não fazem a dedução do ICMS que eles se creditaram na cadeia. Então, isso é um problema grave. A Arcelor resolveu isso na hora que montou o laminador, as bobinas ali, ela passou a recolher ICMS. Então, a Arcelor já não tem mais crédito. Hoje ela paga ICMS. Mas a Vale tem crédito, porque... Sim, mas ele usa esse ICMS lá no Rio Grande do Sul. Não pode. Sim, senhor, pode. O ICMS que ele tem aqui, ele pode jogar em qualquer outra Só área. se nós autorizássemos. A gente estava autorizado, tanto é que estava no Rio Nosso Grande do governo Sul. não. Estava no Rio Grande do Sul. Falar em Vale, como é que ficou a ferrovia? Aquela questão. O ministro falou que vai fazer o projeto Espírito Santo Rio de Janeiro e vai fazer a obra até Anchieta. Sim, mas e aquela parte, você falou em crédito, a Vale tinha que entrar com os créditos. Não vamos usar crédito. Não vamos usar crédito. O governo federal vai bancar tudo. Segundo o ministro, vai bancar tudo. A visita do ministro aqui Aí foi muito boa. Esperar, né? O ministro se comprometeu com toda a agenda de infraestrutura do Estado. Aqui o BR-101, BR-262, Porto, Ferrovia, contorno do Mestre Álvaro. Se comprometeu com toda a agenda de infraestrutura nossa. Que para nós, uma das razões da gente ser um Estado ainda com... Podia ser melhor, nós somos bem competitivos, mas podíamos ser melhor. É uma infraestrutura ainda muito do passado, da década de 60, a nossa base logística ainda. Aliás, a logística do Espírito Santo como Estado exportador, isso tem mais de 40 anos e não muda nada, né? É isso. A nossa expectativa é que mude a partir desse momento. Vamos torcer. Muito obrigado. Obrigado. Meus parabéns pelo retorno da democracia ao Espírito Santo. Obrigado, Rogério. Obrigado, Rubinho. Obrigado. À disposição. Abraço.